Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que todo mundo está reunidos e esperando uma ligação do Augusto para o Medeiros, e é exatamente nesse momento aí, quando o telefone toca, o Gonçalo diz que é o telefone dele, do Jerônimo, que está tocando. O Jerônimo fica olhando, percebe que é o celular do Medeiros que está ali tocando, pega ele e ordena ao Medeiros que ele vai atender aquele telefone, mas que ele saiba que todo mundo vai ficar ali para ouvir. O Medeiros fica todo ali sem saber o que fazer e o Jerônimo continua dizendo para ele que ele atende esse telefone agora mesmo e que ele já sabe muito bem o que tem que dizer, né? O Medeiros atende, diz alô e o Augusto já vai dizendo que quer que ele preste muita atenção porque já chegaram os documentos que ele estava precisando. Augusto continua dizendo que ele quer que ele vá buscar esses documentos e que ele volte ali para o cais. O Medeiros pergunta que cais é esse e lembre-se que ali o telefone do Medeiros está em viva voz. O Augusto responde que é o cais número 5 da ancoradora da cidade. O Augusto continua dizendo que Alfonso, capitão do navio dele, vai ficar esperando ele lá em 2 horas e quer que ele, o Medeiros, pegue esses documentos, entregue a ele lá e saia de lá sem dar nenhuma palavra para ninguém. O Medeiros diz a ele que sim, senhor patrão, e depois o Augusto desliga o telefone. O Jerônimo, logo em seguida, quando o telefone é desligado, ele diz: pronto, agora estamos todo mundo pronto ali e vamos. E o Medeiros diz: como assim prontos? E o Jerônimo diz para ele que ele não vai sozinho, que todo mundo ali vai com ele. O Medeiros ainda fica meio perdido e Jerônimo continua dizendo que ele não vai sozinho e que todos eles vão estar seguindo a ele ali o tempo inteiro, e pergunta a ele se isso ficou claro. Medeiros fica em silêncio e Jerônimo grita com ele perguntando se ele entendeu. Ele apenas balança a cabeça, afirmando que sim. Já lá no navio, o Augusto chega lá no quarto onde ele está aprisionando a Renata e dá bom dia a ela, chama de meu amor. A Renata se revolta, diz que ele não chama ela de amor porque ela não é o amor dele. O Augusto diz que foi e sempre será. O Augusto logo em seguida olha pra ela e diz que ela não está arrumada e a Renata dá uma debochada. Arrumada pra quê, homem? O Augusto debocha dela também e diz: arrumada pra mim ficar bonita como sempre. Ela fica calada e ele diz que além do mais ela aproveita que tudo isso ali é pra ela, só que a Renata dá uma surtada ali, revoltada, pega aquela roupa tudinha e começa a jogar tudo no chão. O Augusto continua debochando dela e pergunta o porquê esse estresse todo, porque ele trouxe até o perfume dela, pega, dá um cheiro e coloca ali em cima. Depois ele pega o vestido, entrega pra ela e diz: pronto, coloca esse aqui que você vai ficar muito bem nele. E a Renata novamente pega e joga pra cima aquele vestido. O Augusto nesse momento se revolta, trinca os dentes e diz ela que acabou agora mesmo os gritos e os berreiros. Ela fica calada, um pouco assustada, e ele grita com ela que ele disse que ela coloca aquele vestido e ela vai colocar. Renata fica meio assustada, não quer transparecer muito isso, mas pergunta a ele: e se ela não quiser colocar? O Augusto diz a ela que, por favor, ela não faça ele chegar ao extremo com ela e que de forma nenhuma force ele a chegar no seu limite. Ela fica ali calada, muito assustada, e ele diz que se ela fizer isso, ela não vai gostar. Em seguida, ele sai dizendo a ela que não demore e chama ela novamente de meu amor. A Inês, nesse exato momento, está conversando com a Regina e ela diz a Regina que então ele já sabe onde a Renata está, e a Regina diz a ela que sim, que ela está em alto mar, mas que infelizmente eles ainda não têm a localização. A Inês diz que isso é uma pena e que ela pode imaginar como ela está se sentindo, né? A Regina diz que sim, que está sendo horrível, que essa espera está deixando ela ali louca. A Inês diz que todos eles ali também estão do mesmo jeito que todos nós estão mandando um abraço para ela. A Regina diz que é obrigada e assim que ela souber de qualquer coisa, ela entrará em contato. A Inês diz a ela que ele agradece e que ela não se preocupe, que todo mundo ali ama ela e que não vão deixar nunca de rezar para que ela consiga encontrar a Renata. A Regina diz que isso aí é a única coisa que ela pede a Deus, que devolva ali para ela sua filha sã e salva. Já lá com a Renata, a pobrezinha dá até pena no jeito dela, chega meio desconfiada lá no Augusto e pede a ele que, por favor, que deixe ela ir embora, mas ele fica em silêncio e ela continua dizendo que ele sabe muito bem que entre eles dois ali não conseguiu rolar nada, então ele logo interrompe ela e diz que não rolou por causa do Jerônimo. Ele se levanta, encara ela e diz, mas que agora as coisas serão totalmente diferentes. A Renata diz a ele que a única coisa que ele vai provocar com tudo isso é o ódio dela contra ele e pede a ele que, por favor, que ele não faça isso, mas só que mais uma vez ele não deixa ela terminar e diz que prefere o ódio dela do que a sua indiferença. Ele tenta até se aproximar da Renata e beijar ela, só que ela diz que ele não se aproxime dela, não toque nela, só que ele se revolta, agarra ela ali e gritando com ela, dizendo ela vai ter que se acostumar.
Ela fica ali muito assustada, calada, e ele continua dizendo que ela vai ter que se acostumar com os seus beijos, suas carícias, e pergunta ela se isso ficou claro. A Renata, por sua vez, fica calada sem saber nem o que falar mais, vendo a hora ele bater até nela ali, que é praticamente o que ele já está fazendo, e ele logo em seguida sai e deixa ela ali sem saber o que fazer. Só que o negócio é que a Renata, ela vai perceber que logo depois que o Augusto saiu, deixou o celular de bobeira, ela vai tentar fazer até uma ligação de emergência, só que ela percebe que a ligação não poderá ser completada, mas infelizmente é nesse momento que o Augusto vai passando de volta, vê ela mexendo no celular, vai pra cima dela revoltada, taca a mão na cara dela e diz a ela que já disse uma vez e vai repetir novamente, ela nunca mais irá sair do lado dele.